Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, hoje, na Santa Palavra de Deus, nós queremos trazer uma mensagem que já é continuação, falando sobre finalidades e benefícios do sexo no casamento. Tudo segundo os propósitos de Deus. Meus queridos, a gente vê que muita gente que hoje em dia, motivado por uma sociedade corrompida, olham para o relacionamento sexual como algo que é para ser praticado, para dar expansão a prazeres descontrolados. Infelizmente, a gente vê muito isso na vida de muitos casais. Eu digo isso, meus queridos, porque, vez por outra, chega fatos para nós que trabalhamos nessa área, chegam fatos que a gente vê essas deturpações, essas perturbações que surgem nesse relacionamento, tudo motivado pelo diabo. Porque Satanás, meus amados, o objetivo dele é esse mesmo, é destruir. E o que ele puder fazer para tirar as coisas que são de Deus, ou seja, tudo na sua vida que Deus lhe deu, lhe concedeu, que pode lhe proporcionar satisfação dentro de um limite, dentro de uma regra, dentro da vontade de Deus, de uma melhor maneira, mais eficiente, mais eficaz. Ele deturpa dizendo que do jeito dele é melhor. É como eu cito sempre, não é? Deus dá o direito de descanso, Satanás cria a preguiça. A preguiça é melhor do que o descanso. Deus dá o direito de nos alimentarmos, Satanás cria a gula. Não é? Comer muito, bastante, sem limite é melhor do que comer naturalmente. Do mesmo jeito, são outras áreas da vida, o sexo. Não é? O sexo segundo os padrões de Deus, Satanás chega dizendo, criando a imoralidade sexual, o sexo fora do casamento, a fornicação, o homossexualismo ou homossexualidade, e sai criando uma série de coisas erradas, dizendo que isso é melhor do que o sexo natural de Deus. Então as pessoas criam essa visão do sexo como uma coisa perturbada, uma coisa que vai além dos limites da natureza humana, passa a se utilizar disso de uma forma errada e a consequência é que recai sobre ele mesmo, sobre ela mesmo, sobre o casal muitas vezes, as consequências. Então vejam bem, Deus se interessa por sexo, irmãos. Deus se interessa tanto por sexo. Eu fico mostrando para os irmãos o exemplo do livro de Cantares de Salomão. É um livro que fala do relacionamento de Deus com o seu povo. Começou lá no Antigo Testamento com Israel, não é? Deus mostrando o relacionamento dele com Israel. Depois Cristo com a sua igreja também. O relacionamento de Cristo com a igreja, o livro de Cantares de Salomão. E sabe como é que ele mostra isso? Através de uma relação entre um marido e uma mulher. Uma relação onde a maior parte do tempo mostra a exploração do sexo, do contato sexual entre o marido e a mulher. Veja como Deus se interessa por esse assunto. E aqui, meus queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós basearmos essa palavra de hoje, que está em Provérbios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, olha, 18 e 19, Provérbios 5, 18 e 19, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade,
como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Veja bem, Deus orientando como deveria ser a relação conjugal ou a relação sexual entre um casal, não é? Tema, finalidades e benefícios. Finalidades e benefícios do sexo no casamento segundo os propósitos de Deus. Deus, amados, ele concedeu ao ser humano essa preciosa graça do relacionamento sexual. Como eu já falei aqui, porém isso ainda é visto como um tabu por muitas pessoas. É visto como imoralidade, indecência, não é? Quando na verdade é algo de Deus. E que alguns é que levam para esse lado da imoralidade, da indecência. Tudo por causa dessa sociedade corrompida, que vive segundo os princípios anticristãos, não é? Vivem o hedonismo, se utiliza do sexo de uma forma errada, motivada apenas pelos estímulos, vamos dizer assim, animalescos e descontrolados, numa sociedade corrompida. Então a gente vê que o texto bíblico que eu li, né, ele mostra algumas orientações de Deus para o relacionamento. Então nós vamos ver aqui que o texto bíblico, conforme nós vemos, quando nós juntamos com o contexto da Bíblia, os demais ensinamentos, a gente vai ver que Deus deu sexo, irmãos, prioritariamente para a procriação. Ou seja, a grande finalidade do sexo é a propagação da espécie. Eu já bati nisso, já falei muito nisso semana passada, tá certo? A grande finalidade do sexo é a procriação da espécie. Eu apenas vou ler 2 versículozinhos para pular para outros pontos, porque eu quero terminar esse assunto hoje. Então eu vou ler aqui somente para mostrar para você que está ouvindo essa mensagem que é a procriação, a finalidade do sexo maior, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Veja só. E a gente vê Gênesis capítulo 4, versículo 1, aí diz a Bíblia: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Você veja que a única maneira de Eva conceber era através de uma relação sexual. Então, esse é o principal objetivo do sexo. Já falei mais algumas coisas, mas eu quero passar para o ponto seguinte. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que além da procriação, o sexo no casamento é para proporcionar prazer ao casal. Prazer e intensificar a atração de um pelo outro. Veja bem, sexo proporciona prazer e intensifica a atração. Tá certo? Por isso que Deus, ele limitou o sexo ao casamento. Porque à medida que um homem pratica sexo com a mulher, isso vai, além de proporcionar o prazer, ele vai intensificar a atração de um pelo outro. Isso não pode acontecer com diversas pessoas. E eu vou explicar por quê, dentro de mais alguns minutinhos. Veja bem, Provérbios 5:19 diz assim: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem. Ou seja, está falando aqui de prazer, não é? E quando ele fala teus seios te saciem, não é apenas os seios da mulher que vai saciar o homem nesse texto bíblico. Essa palavra seios aí
ele está usando aqui uma figura de linguagem chamada metonímia, não é? A metonímia ela é caracterizada pela substituição de um termo por outro. Exemplo, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele não está falando só do pão, o pão como matéria, ele está falando de todo tipo de alimento, não é? Ele transforma, o pão é similar a qualquer outro tipo de alimento, ele usou o pão como uma metonímia, não é? Eu cito aqui o exemplo também, não é? Um fazendeiro, ele precisa de muitos braços para cuidar da sua fazenda. Ele precisa só dos braços? Não, ele precisa de muitos homens, não é? Mas a gente usa uma metonímia que é para ilustrar. Então, quando a Bíblia diz assim, os seus seios te saciem, veja bem, está falando em seios como uma metonímia, que é todas as suas partes sensíveis ao sexo, ou todas as suas partes onde existem, vamos dizer assim, uma concentração maior de filamentos nervosos que são sensíveis ao toque, porque o homem tem as partes dele, a mulher também, que são sensíveis ao toque, no sexo, né? Deus fez isso com sabedoria. Então, quando ele diz o teu seio, está falando todos os teus órgãos genitais, não é? Então, todos os teus órgãos que proporcionam prazer, que é o termo mais correto, porque órgão genital é específico, não é? Então, diz assim, mostra isso que está proporcionando prazer, o sexo proporciona prazer. Por isso que ele intensifica a atração de um homem por uma mulher. E diz assim, pelos seus amores sejam atraídos. Olha aí a atração. Veja bem, prazer e atração vão se intensificando. À medida que vão praticando sexo, vão se intensificando. Então, como entender esse prazer, né? Nós discriminamos muito detalhadamente a semana passada, tá certo? Mas eu quero rapidamente aqui lembrar que Deus criou os órgãos sexuais com milhares de terminações nervosas, não é? Que o corpo, ele é sensível a qualquer toque. Essas terminações nervosas, por exemplo, se uma pessoa chegar por trás de outros, caladinho, com agulha, né? A pessoa está sentado. Se você perfurar, não é? As nádegas dessa pessoa, dá uma perfuradazinha assim, rápida, pum, a pessoa dá um pulo da cadeira. Por quê? O instinto da vida, de sobrevivência, vai, por causa das terminações nervosas, vai fazer com que a pessoa tenha uma reação natural de fugir daquilo. Fure as nádegas de alguém com agulha para você ver o pulo que ela dá. Por quê? Porque as terminações nervosas estão ali para sentir toques, qualquer coisa. Isso tanto serve para lhe proteger do perigo, como, quando autorizado por você, lhe proporcionar prazer. Então os toques proporcionam prazer, não é? E Deus, ele concentrou em algumas partes do nosso corpo uma quantidade maior de terminações nervosas, justamente para nós obtermos o prazer no sexo. Então, dentro disso aí, esse prazer, eu me lembro que eu falei aqui sobre uma substância química chamada opioide, que é semelhante a ópio, né? É como uma alucinação. O orgasmo no sexo, né? Esse prazer é como a alucinação. Então, como é que intensifica essa atração? Como é que essa alucinação intensifica essa atração? Porque isso não ocorre no sentido físico, isso ocorre no sentido espiritual, isso ocorre no sentido emocional, isso ocorre no sentido afetivo, isso ocorre em todas as áreas da vida conjugal, tá certo? Então veja bem, quando isso ocorre dessa maneira, vai proporcionando essa maior atração na vida do casal, de um pelo outro, tá certo? Aí a Bíblia diz assim, né? Os seus seios te saciem em todo o tempo e pelo seu amor seja atraído, não é? Vai fazer com que eu se sinta atraído pelo outro. Bom, falei a semana passada, mas vamos agora ao item que eu não falei a semana passada. Eu comecei, mas não deu tempo, a falar que o sexo é para fortalecimento da união conjugal. Porque uma coisa é atração. Olha só.
Eu disse que o prazer proporciona a atração. Mas união conjugal não é só atração. União conjugal vai muito mais além. Cantares de Salomão, ele diz assim, olha, as muitas águas não poderiam apagar este amor. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. Ou seja, ele está falando, as tempestades desse mundo não poderiam abalar esse amor. Por quê? Porque existe uma união conjugal. E isso também é gerado pelo sexo, essa união conjugal. Tá certo? Porque o prazer sexual, irmão, alcança no casal, o que eu falei ainda há pouco, as áreas físicas, as áreas psicológicas dos dois, a área espiritual, o convívio social. Então, essa relação de prazer, de alegria, de satisfação e realização das carências na vida do casal, ela produz cada vez mais, irmãos, uma união, como a Bíblia mostra, que é comparada à união de Cristo com a igreja. Aí tem uma série de critérios: fidelidade, amor, sinceridade. Por isso que um homem não consegue prazer, nem essa união perfeita com duas mulheres. Um homem que vive com duas mulheres, ele é um coitado infeliz. Da mesma forma, uma mulher não consegue isso com dois homens. Ela pode até conseguir um pouquinho de prazer carnal, na área física. Meus amados, olhe, eu já tive relato de pessoas que me disseram assim, pastor, eu quero dizer uma coisa, eu fiz uma loucura, eu cometi um ato de fornicação. Pessoas solteiras, não é? Mas, pastor, depois me deu um aborrecimento tão grande que eu tive vontade de sair de perto daquela pessoa. Isso pode acontecer com um solteiro, isso pode acontecer com um casado. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo ali é uma união meramente física. Proporciona prazer? Sim. A pessoa vai ter um orgasmo, mas é um orgasmo incompleto. Você pode fazer as maiores estripulias. Você pode tentar apelar para tudo e achar que saiu dali realizado. Você pode até relaxar fisicamente, mas sua alma está atormentada. Não houve comunhão espiritual, não houve comunhão afetiva, não houve autorização de Deus, não é legítimo, é algo falso. Então, meus amados, o sexo, ela é para fortalecimento da união conjugal. O casal fica, como diz aqui, olha, Cantares de Salomão 8:6, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Fica selado, jardim selado, fonte fechada. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, o prazer sexual, ele alcança o casal nas áreas físicas, psicológica, espiritual e no convívio social. Por que é que a Bíblia fala assim, pelo seu amor seja atraído perpetuamente? Porque não é só a área física não, irmãos. Não é só a área física que atrai, não. Quando o casal vai ficando mais velho, não é? Aquelas questões físicas, elas vão sendo superadas. Não é? Vão sendo superadas por quê? Pelo psicológico, pelo afetivo, pelo amor afetivo, pelo carinho que existe, pelo prazer de estar juntos, a amizade sólida em Deus. E um casal, irmãos, onde há adultério, essas coisas não existem. A prática de sexo de um homem com a sua esposa e com outra mulher, isso vai enfraquecendo. Ele vai se sentir cansado.
Ele não sabe, ele vai ficar perdido no espaço. Ele não sabe a quem ama. Ele não sabe os valores onde estão. Você pode ver que muitos ficam com a esposa porque já são ligados afetivamente, mas não querem deixar a esposa, mas querem viver com outra, buscando prazer físico lá fora. Então, meus queridos, veja que Deus, quando ele fez o sexo no casamento, ele fez para fortalecimento também da união conjugal. Tá certo? E um outro ponto que eu quero mostrar aqui, que o sexo também Deus fez para quê? Para a proteção do casal contra o adultério. Para a proteção contra as imoralidades no casamento. Porque imoralidade, olha, entenda, imoralidade. Às vezes as pessoas pensam que imoralidade são práticas sexuais como sexo anal, sexo oral, não é? Veja bem, imoralidade, irmão, na prática, na verdade, é sexo fora do casamento. Quando a Bíblia fala de imoralidade, ela está falando de sexo fora do casamento. Essas práticas que muitas vezes se chega ao casamento, como pessoas que muitas vezes perguntam, pastor, até que ponto pode ir o casamento? A prática sexual, até onde pode chegar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, o que é que é autorizado e o que é que não é. Olha, a Bíblia, ninguém venha dizer que a Bíblia autoriza, nem tampouco dizer que a Bíblia desautoriza. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia nem autoriza nada, nem desautoriza nada. Tem um versículo, um texto bíblico que falam muito lá em Cantares, quando o homem, não é? O varão, ele se dirige para a mulher, comparando os seios dela como uma uva, portanto subirei na videira. Aí as pessoas usam isso como uma ilustração, dizendo que o sexo que ele pode praticar, não é sexo oral, carinho nos seios dela. Tudo bem, pode, qual é o problema? Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum, porque veja bem, Deus, eu disse aqui, que Deus ele fez algumas partes de nosso corpo com uma terminação nervosa mais intensa, com mais nervos, com mais terminações nervosas do que outras. Por exemplo, os órgãos genitais, tanto do homem como da mulher, eles são altamente sensíveis. Tem uma quantidade de terminações nervosas muito grande. Para quê? Justamente para proporcionar prazer. A boca tem, os seios têm. Algumas pessoas têm determinadas partes do seu corpo que são mais sensíveis ao toque. E tudo isso, irmãos, o casal vai descobrindo no outro. Tudo isso vai descobrindo porque Deus deu sexo justamente para proteção contra o adultério, contra as imoralidades, que a imoralidade é sexo fora do casamento. Então o casal, quando eles vão se descobrindo, existe o que se chama carícia. Preste atenção, existe o que se chama carícia, tá certo? Que você pode tocar qualquer parte do seu marido e você pode tocar qualquer parte da sua mulher, da maneira que você quiser, tá certo? O que não pode é você se deixar dominar por nada. Porque você tentar substituir o sexo natural, que é pênis, vagina, vamos falar bem claro, não é? Por o sexo oral. Por sexo oral, o que é isso? Uma coisa é carícia. Veja bem, uma coisa se chama carícia. E outra coisa se chama o sexo, você chegar ao ponto de se viciar, que só sentir prazer se for com sexo oral. Será que está dando para compreender isso? Tem pessoas que ficam viciadas. Aí a Bíblia fala sobre as paixões das concupiscências, não é? Que muitos são dominados. Não seja como as pessoas do mundo, dominadas pelas paixões das concupiscências. O que é isso, paixão da concupiscência? É uma pessoa que gosta tanto daquilo que vai cada vez mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Fica viciado
em só alcançar o orgasmo através do, vamos dizer assim, do sexo oral, daqui a pouco ela está querendo outra coisa, está querendo mais outra, está querendo mais outra, e não se conforma nunca. Está lá em Romanos, capítulo 1, não é? Vamos ler aqui para ficar bem claro para os irmãos, porque isso é muito importante para o conhecimento de todos. Deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 1. Olha só, veja bem o que diz a Bíblia. Os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque conheceram Deus e não glorificaram como Deus. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, de mulheres, de aves, etc. Aí diz aqui, se você vê, por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eles começam mudando a verdade de Deus, ou seja, fazendo do que dá na sua cabeça. Aí a Bíblia diz que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Tá certo? Então, quando o homem ou a mulher começa a fazer tudo que dá na sua cabeça, sem limites, não vai ter limite mais para nada. Ele vai querer agora, como muitos que ocorre isso, partir para vídeos, partir para instrumentos fora, instrumentos que usam para complementar a relação sexual, não é? Instrumentos mais adversos, coisas assim absurdas. Vai querer, né? A gente vê filmes aí na televisão que mostram, né, mulheres que são amarradas, que são torturadas, que são espancadas no ato sexual, porque as paixões das concupiscências, irmãos, elas não têm limite, não. Tudo vai ser de acordo com cada um. Cada pessoa tem suas loucuras. Eu falei aqui, antes da mensagem, que a nossa inteligência espiritual, ela controla o nosso coração, né? Sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede a saída da vida. Do coração é que procede as prostituições, impurezas, não é, lascívia. Então nós temos um limite que cada um tem que respeitar o do outro. O esposo tem que respeitar a esposa tem que respeitar o esposo. Ora, se de uma hora para outra o esposo quer que a esposa pratique sexo oral e ela diz, eu não quero, eu não gosto disso, eu tenho nojo disso, ele vai forçar? Ele vai forçar? Da mesma forma é ela quer, mas ele não quer, não, eu tenho nojo disso. Então deve haver respeito em amor. E o respeito em amor é saber justamente considerar o outro. Então, dentro disso aí, meus queridos, cuidado com as paixões das concupiscências, porque essas práticas, elas têm a tendência de levar para essas coisas. Casais que começam indo para esse tipo de prática, sem ser por carícia, porque de uma hora para outra, qual é o problema que tem acariciar o órgão genital um do outro? Não tem problema nenhum. O problema é a pessoa começar a prática de sexo oral e começar agora a atingir o orgasmo naquilo e começar a querer mais e mais outras coisas diferentes, porque quando você consegue ultrapassar os limites, aí você começa agora a sempre cobrar mais de você mesmo. Sempre cobrar mais de você mesmo e querer alguma novidade. É o que a Bíblia diz. Desonram seus corpos entre si e querem mudar o uso natural das coisas. Romanos capítulo 1. Não é? Então veja só. Sexo é para proteção da imoralidade e contra o adultério. Deus deu sexo para isso. Então, com sua esposa, com seu marido, mesmo com sua esposa, com seu marido, você tem que entender que o sexo é autorizado por Deus, é divino, é uma bênção, mas tem que haver limites. Tem que haver limites, não pode ser uma coisa desenfreada. Olha lá,
Sexo no casamento entre marido e mulher, Deus falou, olha, 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Veja que há o consentimento mútuo, não é? Por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, até isso Deus tem cuidado. Olha, vocês se separem só um pouco de tempo. Depois se juntem novamente. Por quê? Por causa da incontinência. O que é incontinência? É o desejo descontrolado. Se não houver um equilíbrio na relação sexual do casamento, o outro vai ser tentado para o adultério. Não é? 1 Coríntios 7,2 diz, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Está vendo? Por isso que Deus mandou se casar. Por isso que Deus mandou se casar. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência o que é? Vamos entrar num acordo. Como é que vai ser nossa relação sexual? Não precisa conversar, não. Não precisa nem conversar. Os toques, a rejeição do toque, já mostra o limite dela. Já mostra o limite dele. Não é? Todas essas coisas mostram um ao outro e o outro tem que respeitar. O que um quer, o que o outro quer. O que não pode é se viciar, meus amados, em determinadas coisas. Como, por exemplo, o prazer fora da relação sexual entre os dois, natural, né? A relação sexual natural. Tá certo? Lembrando a você que esses prazeres são físicos, né? E que o sexo, ele abrange a área física, a área espiritual, a área emocional, a área afetiva, abrange a área do relacionamento social do casal, abrange uma série de áreas onde cada vez mais que vai sendo praticado dentro da vontade de Deus, vai consolidando aquele casamento, não é? Vai evitando a imoralidade, vai evitando o adultério e vai fazendo com que o casal seja mais sólido, tá certo? Então, meus amados, não há motivo que justifique o adultério, né? Mas não podemos ficar cegos para o fato de que é possível aumentar a tentação. É a Bíblia que diz que você não deve privar seu marido nem sua esposa para que ela não seja tentada pelo diabo. É a Bíblia que diz isso. Quando o casal está plenamente satisfeito sexualmente, meus amados, está mais protegido. Está mais protegido. O adultério, meus amados, ele ocorre por falta desse prazer no lar. É isso que acontece. Por falta desse prazer, né, acontece. Lembre que eu falei, um dos pontos que eu falei hoje no início foi que o prazer, ele gera atração. Tá certo? O prazer, então o casal precisa desse prazer. O prazer sexual é um prazer que é comparado unicamente com o instinto da vida. Você vê que o maior instinto que nós temos é o de sobrevivência. Uma pessoa não consegue. Se você pegar, você assim, eu quero morrer afogado. Aí você se lança dentro de uma piscina rasa, você não consegue morrer afogado. Uma piscina rasinha, uma piscina de criança, vamos dizer assim. Eu quero morrer afogado. Aí você bota a cabeça dentro d'água, bota seu corpo ali, mas aquela água não é funda. Eu vou morrer afogado. Você não consegue porque você quer, mas o seu instinto de sobrevivência é mais forte do que você. Por exemplo, se você pegar seu rosto e botar dentro d'água assim, eu vou morrer afogado, você não consegue. Vai chegar um momento que o seu instinto vai tirar seu rosto dentro d'água de uma vez. É o seu instinto de sobrevivência. Então dizem que o único instinto que vence para o sexo é esse. É o de sobrevivência. Depois dele vem o do sexo, que é muito forte também. É muito forte. E precisa ser equilibrado entre o casal. Então, meus amados, ao privar o marido, ao privar a esposa de sexo, sem justificativa, você está passando a mensagem egoísta de que só se preocupa com você mesmo. A não ser por motivo de doenças, né? A não ser por motivo de algum motivo de força maior. E aí você vai abrir brecha para que cometa pecados.
pecados sexuais, pecado de adultério, né? O vício da masturbação, da pornografia. Então, meus amados, para concluir, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. Veja bem, quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela gerou filho, esse conhecer foi exatamente através do sexo. É através do sexo que se conhece um ao outro. Mais uma vez, se conhece nas diversas áreas: emocional, espiritual, né? Social, física, os detalhes um do outro. Se conhece tudo. Então, o sexo, ele faz com que o casal se conheça e fiquem parecidos um com o outro. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender essa palavra e que o nome de Deus seja glorificado na tua vida conjugal e na tua vida sexual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.